aqui o Tom Grando, que é biólogo, e vai falar para a gente com relação à contaminação dessa água, que existe uma grande possibilidade de trazer grandes prejuízos para os ribeirinhos, para as pessoas dessa localidade. Então, explica para a gente o que essa poluição ou essa contaminação pode acarretar para os ribeirinhos. Bom, antes de mais nada é importante dizer que estou agradecido de estar aqui podendo trazer à população esclarecimentos a respeito de uma situação que até pouco tempo era desconhecida pela população, pelo órgão ambiental e que pode de fato acarretar problemas graves, não só para o meio ambiente, diretamente, para a fauna, flora e água do Rio Tibagi, mas sobretudo para a população humana que usa dessa água, tanto na região de Telêmaco-Borba, mas principalmente rio abaixo, em Londrina, onde mais de 1 milhão de pessoas dependem da água do Rio Tibagi. Vejam, a condição em que se encontram essas mencionadas minas de carvão, que estão lá há décadas, já esquecidas no meio da floresta, é uma condição bastante grave. Por quê? Assim como já aconteceu em outras regiões do Brasil, como por exemplo no sul de Santa Catarina, onde o carvão mineral foi utilizado e depois resíduos desse carvão permaneceu na natureza, nós temos não só a possibilidade, mas hoje nós já sabemos a efetiva contaminação da água e dos solos na região com metais pesados, principalmente pelos laudos que nós temos tido acesso, metais como o chumbo, o cádmio e o mercúrio. Então, diante de uma situação que o Rio Tibagi já vinha tratando de certa forma, levando embora da região do Telêmaco-Borba esses resíduos de metais pesados e ácido sulfúrico e tantos outros resíduos que vêm dessa região industrial, hoje nós temos uma perspectiva muito grave, que é da concentração desses contaminantes pela construção de uma usina hidrelétrica na região. Então, por algum motivo que nós não sabemos explicar qual é, essa situação prosperou, ficou lá praticamente escondida no meio da floresta durante décadas. Infelizmente, os efeitos já vinham sendo percebidos pela população, que ingere os peixes que viviam na água do Tibagi, ali na região de Telêmaco-Borba e Ortigueira. E hoje nós temos uma situação de agravamento, de potencial agravamento dessa condição com o estabelecimento de uma usina hidrelétrica na região. Então as questões ali têm que ser medidas, dizem respeito às responsabilidades que o órgão público e que as empresas privadas têm no tratamento desse resíduo que está lá. De qualquer maneira, independente de se fazer hoje qualquer tipo de obra de contingenciamento ou de tentativa de soterramento daquelas minas, que é o que está acontecendo, essa contaminação está acontecendo e vai perdurar por décadas, séculos, e os riscos, não só para a vida humana quanto para o meio ambiente, perdurando essa situação de contaminação, são muitos. Então nós precisamos que de uma vez por todas o órgão ambiental assuma suas responsabilidades, cobrando da empresa responsável, que no caso por enquanto é uma empresa de papel e celulose, e das empresas que vierem a atuar na região, como por exemplo a Copel e a Eletrosul, que formam um consórcio de aproveitamento do Rio Tibagi, que essas empresas tratem devidamente dessa situação. Não digo tratar propriamente só das minas, existe um passivo jogado no leito do Rio Tibagi, que deve ser também contemplado, inclusive considerando a possibilidade de não estabelecimento de um reservatório naquele local, porque nós viemos questionando essa situação há mais de uma década já. A condição de se colocar, de se estancar o Rio Tibagi em um grande reservatório pode levar ao agravamento muito sério dessa condição ambiental, e nós não desejamos isso para a população paranaense e não desejamos isso também com relação ao meio ambiente, à fauna e à flora. Em porcentagem, o nível de poluição que existe hoje no rio e contaminação com a construção desta usina, qual seria o aumento? Veja, nós temos hoje uma condição bastante interessante, a população precisa saber da importância do Rio Tibagi, principalmente naquele trecho que vai de Ponta Grossa a Ortigueira. Ali o Rio Tibagi consegue recuperar sua vitalidade, é o que nós chamamos de pulmão do Rio Tibagi. Não só os metais pesados que estão ali podem permanecer ali por conta do estancamento das corredeiras do Tibagi, mas existe uma outra situação bastante grave que não está sendo falada. Boa parte dos resíduos industriais, não só das minas de carvão, como os resíduos das indústrias, da agricultura e também das residências dessas cidades, Ponta Grossa, Castro, Carambeí, Tibagi e Telêmaco-Borba, vão parar dentro do Rio Tibagi.
Então hoje, as corredeiras desse rio, elas são responsáveis pela chamada autodepuração da água. Vocês sabem que no Paraná nós temos um déficit de recolhimento e tratamento dos resíduos domésticos, inclusive, né, muito grande. O fato de nós termos, por exemplo, 60% apenas das propriedades e domicílios atendidos pela rede coletora de esgoto, não quer dizer que nós estamos tratando desse esgoto. Então, além da questão das minas de carvão, nós temos uma quantidade enorme de esgoto sendo jogado diretamente no Rio Tibagi. O Rio Tibagi trata gratuitamente desse esgoto para a população através da oxigenação das corredeiras. Se essa água parar ali, 60% a 70% de todo o esgoto de Telêmaco Borba vai ficar parado ali também, nesse reservatório. Então, é uma falácia, por exemplo, se comentar que um reservatório que estanca todo o esgoto vindo de uma cidade que tem quase 80 mil habitantes e das cidades que vêm rio acima, né, também Tibagi, como eu falei, Castro, Carambeí e Ponta Grossa, que esse lago vai ser uma área adequada para turismo, por exemplo, ou para a criação de peixes. Nós vamos ter potencializados os efeitos de poluição ali numa medida que nós não temos nem como conceber. Só para vocês terem uma ideia, os próprios técnicos que fizeram os estudos ambientais iniciais e os estudos de impacto ambiental iniciais para a usina de Mauá disseram que não existe modelo científico e matemático para prever o que vai acontecer com aquela água, concentrando-se os metais pesados, os resíduos industriais, os agroquímicos e os poluentes domésticos. Então vocês imaginem que a situação ali é do que a gente chama de caldeirão de bruxa. A gente não sabe, não tem como prever o que vai acontecer com aquela água, mas certamente vai piorar muito a qualidade.